Bom dia a todos. Essa é a aula do dia 10/12, no horário M56. Então, nós vamos começar aqui falando sobre retas, que é o último tópico que nós vamos fazer uma avaliação. É muito importante que vocês saibam caracterizar os pontos de uma reta. Como que eles podem ser caracterizados? Pelas equações, que são regras que os pontos devem satisfazer. A equação, uma que a gente está usando bastante, é a equação cartesiana. Então, olha só, ela tem esse formato: z é igual a z0 mais c vezes t. É uma reta no espaço, porque vocês podem observar aqui, ó, três coordenadas: x, y e z. E o contexto que você estiver trabalhando já vai deixar isso implícito, que é uma reta no espaço. Senão, nós vamos falar, considere uma reta no espaço, porque nós já estudamos nas primeiras unidades reta no plano, né? Então, só tinha variável x e y. Esta reta no espaço, pessoal, elas têm propriedades especiais de acordo com os seus vetores que dão a direção. Espera, antes da gente falar essa parte, vamos falar aqui sobre o que é necessário para que você tenha uma reta. Para você escrever a equação da reta, você precisou aqui de um ponto particular, que está representado com as coordenadas x0, y0 e z0, pertence à reta. E você também precisou do vetor que dá a sua direção, ABC. Então, a reta é paralela ao vetor, ou o vetor da direção da reta, tá? Muito bem. Agora, de acordo com o vetor ABC, esta reta ela pode interceptar os planos coordenados, podem ser paralela aos planos coordenados, aos eixos coordenados. Então, como é que a gente pode fazer essa distinção? Olha só, primeira coisa, se a gente, vamos fixar aqui um ponto A, aqui na nossa figura, e agora vamos imaginar aqui diferentes tipos de vetor V. Então, por exemplo, se o vetor V for do tipo 1, 0, 0, o vetor V é um vetor, ó, que tem a coordenada y e z iguais a 0. Então, esse vetor é um vetor que está paralelo ao eixo x. Então, consequentemente, a reta também vai estar aqui, ó, paralela com o eixo x, certo? Por causa do vetor 1, 0, 0. Então, você tem que observar aqui, ó, como são as coordenadas do vetor. Agora, se o vetor... Então, isso vai valer para as outras coordenadas também. Se for 0, 1, 0 e se for 0, 0, 1, a reta vai ser paralela aos eixos coordenados. Então, como V é desse jeito, isso implica que a reta é paralela ao eixo x, certo? Lá no livro tem no livro e também nos slides, nos vídeos, tem essa explicação bem completa. Agora, o vetor pode ser do tipo que tenha aqui eu coloquei 1, pessoal, mas vamos considerar qualquer coordenada x diferente de 0. Então, eu vou colocar até um A, ó. A0, 0. Então, vale a mesma coisa, tá? E se o vetor for do tipo A0C? Como seria a reta? Olha, agora a coordenada y é 0 e tem a coordenada A e C. Então, é um vetor que é paralelo aos planos onde as coordenadas não são nulas, ó, x e z. Então, é um vetor que é paralelo aos eixos x e z. Então, tá usando aqui, ó, o quadrante, o plano coordenado XZ. A reta também vai ser paralela a esse... Não, deixa eu ver aqui. X, vamos pensar direitinho. X, note o seguinte, ó. Para você para não ter perigo de errar, o que eu posso falar da reta quando o vetor é desse jeito? Vamos pensar, olha só. Imagine o que acontece no eixo Y, que é a coordenada que está nula aqui. Ela que você vai olhar, ó. A coordenada nula é 0, certo? A coordenada nula é a Y, certo?
O vetor que está no eixo y, então vou fazer outro desenho para esse caso. Então, nós fizemos a análise desse caso, agora é uma outra análise, que é a análise desse segundo caso. Ó, temos aqui o sistema de coordenadas, x. Eu quero fazer assim, pensando com vocês, para vocês verem que a gente não tem resposta pronta. Realmente, você tem que pensar um pouquinho, ó. Agora eu sei que a coordenada y é 0, isso já me dá acende já uma luz aqui, que eu preciso observar o que acontece no eixo y. Aí eu sei que no eixo y eu tenho um vetor aqui, ó, j, por exemplo, que tem coordenadas 0, 1, 0. Observe esse vetor j e observe o vetor v. O que eles têm? O que eu posso observar a respeito dos dois? O que eu posso dizer a respeito dos dois? Vocês têm que pensar em analisar o paralelismo e o perpendicularismo, ou seja, a ortogonalidade, tá? Então, são as duas coisas que a gente observa. Note o seguinte, ó, se você pega o vetor v e faz o produto escalar com j, então, ó, o vetor v é A0C e o vetor j é 0, 1, 0. Quando você efetuar esse cálculo, vai ficar A vezes 0, mais 0 vezes 1, mais C vezes 0. Isso aqui vai ser 0. Quando um produto escalar é igual a 0, o que a gente conclui? Conclui que são vetores ortogonais. Olha só. Então, quer dizer o seguinte, ó, que se a reta tem essas coordenadas, ela é ortogonal ao eixo y. Então, é uma reta que é ortogonal ao eixo y. Então, eu posso dizer isso já da reta. Então, tem várias informações que você vai concluir aqui desse pontinho. Ó. Você vai concluir que nós já estamos tirando aqui uma conclusão. Ó. R é ortogonal ao eixo y. Então, isso podia pedir para você alguma coisa sobre isso. É uma conclusão. O que eu posso dizer em relação ao plano XZ? É uma reta, se ela é ortogonal ao eixo Y, é uma reta que faz aqui, ó, tipo um ângulo reto com o eixo Y, né? Ela é paralela ao plano XZ. É uma reta paralela ao plano XZ. Então, vamos também dizer que R é paralela a XZ. É outra informação que a gente pode tirar. E aqui nós usamos o vetor J, mas aqui você vai lembrar que qualquer vetor que tenha as coordenadas do tipo 0, B, 0 serve para você analisar. O 0B0 é o múltiplo do J, continua sobre o eixo Y, certo? Nesse segundo pontinho aqui, vamos colocar, ao invés de pontinho, colocar número, ó, número 1, número 2. Esse número 2, a análise vai valer, vamos colocar o número 3 aqui, ó, vale para os vetores que tem esse tipo de combinação, por exemplo, 0BC. O vetor 0BC, vamos fazer um desenho só para ele. O que vai acontecer com a reta que tem esse tipo de vetor? Olha só, agora você tem que observar a coordenada nula. A coordenada nula agora é a coordenada x. Opa, desculpa. Então, o vetor do eixo x, então você já vai aqui, ó, ficar atento ao x, certo? Vou colocar aqui, ó. Então, você já vai ficar aqui atento à coordenada x, porque ele é 0, certo? Então, o vetor que está sobre o eixo x, um deles é o vetor canônico y, certo? Que ele é paralelo ao eixo x. Agora, o vetor da reta é o vetor v, que é o 0BC. Esse é paralelo à reta. Vamos fazer o produto escalar dos dois. Ó, e produto escalar com v é igual a 1 vezes 0, 0 vezes b, 0 vezes c, que vai dar 0. Isso implica que I é ortogonal a V. Então, aqui você vai concluir que a reta, isso vai implicar
que a reta é ortogonal ao eixo X. Então, olha, a reta está ortogonal ao eixo X e essas duas coordenadas aqui, que são BC, ortogonal ao eixo X, que é a conclusão que você vai tirar, e também vai tirar a conclusão que R é paralelo ao YZ, ao plano YZ. Então, é ortogonal ao eixo X e paralela ao YZ. Quando a reta tem todas as coordenadas diferentes de zero, a gente não pode dizer nada antes de fazer uma análise mais aprofundada, tá? Então, aí você teria que fazer interseções com os planos coordenados e analisar detalhadamente, tá? Para tirar conclusões, ok? Geralmente, quando tem todas as coordenadas do vetor diferente de zero, ela não vai ser paralela nem a eixos, nem a planos coordenados. Ela vai estar ali disposta no espaço de uma outra maneira, que não seja essas de paralelismo. O que mais que é importante para você? Quando você tem uma equação paramétrica, ela representa uma reta que poderia ter sido expressa de uma outra forma. Então, é muito importante que você consiga fazer essa transição de uma equação para outra. Muito importante mesmo. Então, vamos aqui falar um pouquinho também sobre isso. Então, olha só, diferentes tipos de equações. Diferentes equações para a mesma reta. Para a mesma reta, certo? Então, olha só. Nós temos, vamos colocar aqui um exemplo. X é igual 1 mais 2t, y é igual menos 3 mais t, e z é igual a 4 menos 3t. Essa aqui é uma reta, certo? Ela foi apresentada com equações paramétricas. Vamos transformar essas equações aqui, vamos reescrever a reta em forma de equações reduzidas. Aqui nós temos equações paramétricas. As equações reduzidas é você escrever... Opa, desculpa, gente. É você passar de 3 sentenças para 2 apenas. Então, nós vamos escolher aqui em qual variável você quer as suas equações reduzidas. Então, vamos escolher na variável x, por exemplo. Então, se você quer equações reduzidas na variável x... A primeira coisa que você vai ter que fazer é trabalhar com a coordenada x. Então, vamos encontrar uma equação reduzida na variável x. E poderia ser qualquer variável, tá? Então, a primeira coisa que você faz é observar que x é igual a 1 mais 2t, certo? Que é a equação de x. Nessa equação, você vai isolar o t. Então, aqui você vai ter, 2t é igual a x menos 1, certo? E aqui, passando 2 dividindo, t é igual a x menos 1 sobre 2. Pronto. Você agora tem uma expressão para t em função de x. Lembra que t é o nosso parâmetro, né? Então, agora você vai expressar, substituir o parâmetro por x menos 1 sobre 2. As equações que você ainda não usou são as duas últimas. Então, você vai pegar este t e vai substituir nas duas equações. Nós temos aqui menos 3 mais t e z. Vamos substituir um de cada vez. Então, y é igual a menos 3 mais t. Então, você vai ter aqui y igual a menos 3 mais x menos 1 sobre 2. Vai tirar o mínimo múltiplo comum, vai ficar menos 6, com esse menos vai ficar menos 7. Então, vai ficar x menos 7 sobre 2. Se você quiser escrever dessa forma aqui,
menos 7 sobre 2 mais x sobre 2 também pode, certo? Aí vai fazer a mesma coisa com o z. Com z, então, ó, z é igual a 4 menos 3t. Aí nós vamos substituir. Então, z é igual a 4 menos 3, que multiplica x... Ah, esqueci do 2, né? Ah, não. É x menos 1 sobre 2. Aí, tirando o mínimo aqui, nós vamos ter 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 8 menos 3 vezes x e 3 vezes menos 1, ó, tudo sobre 2. Então, vai ficar 8 mais 3 sobre 2 menos 3x sobre 2. Então, ó, nós podemos ter essas equações em forma de paramétricas e podemos ter também a x, a y igual a menos 7 sobre 2 mais x sobre 2 e z igual a 11 sobre 2 menos 3x sobre 2. Essas aqui são as equações reduzidas. Certo? É importante que você consiga passar de uma para outra. Se você está nas equações reduzidas e quer voltar para as equações paramétricas, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, se for o contrário, está nas reduzidas e quer analisar equações reduzidas para paramétricas. Equações paramétricas. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Então, eu tenho agora vou pegar x. X é igual a menos 3 mais 2z. E y é igual a 5 menos 3z. Olha, aqui nós temos uma equação reduzida, cujo parâmetro, quem faz papel de parâmetro é o z, ou seja, equação reduzida na variável z, certo? Então, você quer transferir essa equação para a forma paramétrica. Tem duas formas de você fazer, uma bem rápida e uma mais demorada. A mais demorada é você lembrar do passo a passo, do que é necessário para você ter uma equação paramétrica, que é o quê? É um ponto da reta e um vetor que dá a direção. Quando você está com equações reduzidas, os pontos eles são obtidos atribuindo valor ao z, porque a incógnita que estiver aqui no segundo membro, porque ela faz papel do parâmetro, tá? Então, você atribuiria valor para o z. Aí acharia dois pontos, então você pode atribuir para z igual a 1, acha um ponto, para z igual a 0, acha outro ponto. Aí constrói um vetor com esses dois pontos e pronto, você já tem um ponto e um vetor, você conseguiria as equações paramétricas. A forma mais fácil é você fazer a consideração, considere z igual a t, porque o z faz papel ali, ó, de parâmetro. Z nessa equação, nessa primeira equação, ele está recebendo todos os valores reais, não há restrição para z, então ele recebe todos os valores reais. Então, quando você faz z igual a t, você vai reescrever o sistema e agora você vai reescrever as equações e agora você vai ter três equações, ó. X é igual a menos 3 mais 2t, porque o z é t. Y é igual a 5 menos 3t e z é igual a t. Pronto, essas são as equações paramétricas. E aqui, com essas equações, ó, você pode investigar o vetor diretor, porque saber identificar a direção de uma reta é muito importante, tá? Então, qual é o vetor diretor? 2, 3, 1, ó. É o vetor, um dos vetores, né? Qualquer múltiplo desse aqui também serve para dar a direção da reta. Também serve como vetor direcional, certo? Então, esse aqui é o vetor diretor. Muito bem. Ok, deixa eu só pensar um pouquinho aqui. Outra equação importante são as equações simétricas.
Então, agora vamos passar de equação paramétrica para equações simétricas. As equações simétricas, elas não estão definidas sempre, elas só podem ser definidas quando o vetor diretor tem todas as coordenadas diferentes de zero. Onde... Professor? Oi? Ali no vetor V, não era para ser 2 menos 3 e 1, não? V. Isso, obrigada. Isso mesmo, viu? Não, Obrigada. Então, as equações simétricas, elas só podem ser definidas quando todas as coordenadas são diferentes de zero. Então, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Vamos supor que x é igual a menos 3 mais t mais 2t, y é igual a menos 5t, z é igual a 1 mais 3t. Note aqui, ó, nessa equação que a y tem a coordenada do ponto igual a zero, mas o vetor não é, mas o do vetor é diferente de zero, que é o que importa, tá? As equações simétricas, elas são deduzidas da seguinte maneira: você vai isolar o t em todas as equações. Então, t é igual a x mais 3 sobre 2. Aqui, o t é igual a y sobre menos 5. E aqui, t é igual a z menos 1 sobre 3. E agora você vai igualar todos esses valores de t que você encontrou. Então, ó, x mais 3 sobre 2 é igual a y sobre menos 5, que é igual a z menos 1 sobre 3. Note, ó, que os denominadores são os coeficientes do vetor, e aqui no numerador é variável menos coordenada do ponto. Certo? Então, essas aqui são as equações simétricas. E se você quiser fazer o processo inverso, passar de equações simétricas para paramétricas, o que você faz? Vamos pegar essa mesma equação aí, ó, x mais 3 sobre 2 é igual a y menos 5, que é igual a z menos 1 sobre 3. Você pode, suponha que você esqueceu a fórmula, tal, quer fazer o passo a passo. Pega cada uma e iguala a t, porque foi assim que você encontrou, ó. Então, você pega todas e iguala a t. E depois isola a variável, que aí você não vai errar. Z menos 1 sobre 3 é igual a t. Olha só, todas são iguais a t. E agora você vem em cada uma delas e isola as variáveis. Então, x é igual. Eu pego 2, multiplico t. E depois eu passo 3 para o segundo membro, né? Então, vai ficar menos 3 mais 2t. Aqui nessa segunda, pego menos 5 e multiplica t. Então, menos 5t. E nessa última, você vai pegar o 3, vai multiplicar o t. E depois o 1 vai para lá somando. Então, vai ficar 1 mais 3t. E aqui está a reta, certo? Tudo bem, então, nas diferentes formas de caracterizar os pontos de uma reta, que são através das equações. Certo. Agora, uma outra coisa muito importante é a gente definir retas a partir de condições, algumas solicitações, né? Então, definir retas de acordo com o que é pedido. Tem alguns exercícios lá que pedem algumas coisas, né? Por exemplo, suponha que você quer uma reta que seja paralela. Tá, então tem assim, ó, reta paralela a eixos coordenados. Geralmente o ponto é dado. O importante, o que vai ter que ser descoberto, ser deduzido, é o vetor. Então, olha só,
reta paralela a eixos coordenados, nós já falamos lá atrás que basta você colocar os vetores adequados. Então, o vetor pode ser desse jeito, se a reta for paralela ao eixo x, ou ele pode ser 0b0, se for paralela ao eixo y, e pode ser 00c, se for paralela ao eixo z. Então, pode ser de um desses tipos aqui. Aí depois tem retas paralelas a planos coordenados. Planos coordenados. Então, você vai fazer aqui também aqueles casos se o vetor tiver a coordenada z igual a 0, ou seja, diferente de 0 só na x e na y, é paralelo ao xy, porque está usando x e y. Aí, se for do tipo A0C, está usando o x e o z, então é paralelo ao plano XZ. E se for do tipo 0BC, é paralelo ao plano YZ. Então, saber isso aqui também é importante para julgar. Essa reta aqui é paralela ao plano XY? Verdade. Ela é paralela ao plano YZ? Falso. Certo? Então, tem esses casos aqui. Retas paralelas a outras retas. Por exemplo, retas R paralela a S. Reta R é paralela a S. Aí, o que vai acontecer aqui nesse caso? R paralela a S. Basta você saber quem é o vetor de S. Então, ó, se V2, ABC é o vetor de S, é ele que você vai usar para ser o vetor de R. Certo? Então, basta você observar, você vai aproveitar o vetor da reta S, quando ele pedir uma reta paralela a uma outra reta, certo? Podemos ter também uma reta ortogonal a S1 e S2. Vou colocar assim, ó, R ortogonal a S1 e R ortogonal a S2, ou seja, quando fala assim, R é simultaneamente ortogonal a duas retas. E aí, o que você vai fazer? Vamos fazer um desenho para isso aqui. É como se fosse assim, ó. Tenho aqui duas retas e você quer que a R seja ortogonal às duas ao mesmo tempo. Você pode pensar em sempre nós vamos lidar com os vetores, né? Então, quer dizer, ó, que você vai precisar de um vetor V1 da R1, da S1, o V2 da... Isso, muito bem, vai fazer o produto vetorial. O produto vetorial, gente, ele é muito importante. Vocês viram aqui atrás, ó, que nós usamos o produto escalar para fazer umas análises, né? Onde que eu falei? Aqui, ó. I, escalar, V. Então, a gente usa o produto escalar e o produto vetorial em outros... na teoria, né? Agora, nessa questão que a gente está fazendo agora sobre essa construção, nós vamos usar o vetorial. Então, quer dizer que, nesse caso, o vetor V vai ser o produto vetorial dos vetores que dão a direção das retas S1 e S2. Então, ó, vai fazer aqui este produto vetorial. E aqui, vamos falar que V vai ser o vetor que você quer, certo? Daqui você vai concluir, vai achar o vetor, tudo bem? A gente pode até fazer um exercício sobre isso aqui. Deixa eu só lembrar o que mais que a gente precisa revisar. Certo? Daqui a pouco a gente faz uma questão. Só terminar aqui a revisão. Agora, agora vamos falar das interseções. De reta a gente fez uma abordagem geral de retas, certo? Agora vamos falar, tem mais uma coisa, que é o esboço. Falta só o esboço, né? O esboço... Deixa eu dar um play aqui. Tá bom. O esboço, nós vamos dar ênfase às interseções com planos coordenados.
esboço. Então, para o esboço, o que vocês vão observar? Quais são os pontos onde a reta encosta, onde a reta intercepta os planos coordenados. Então, ó, a gente tem aqui o plano XY, no plano, não, desculpa, plano YZ. Plano YZ, os pontos são da forma 0, YZ. Então, você vai fazer, ó, interseção de R com o plano YZ. Basta você fazer a coordenada x igual a 0. Então, você vai fazer x igual a 0. Você vai encontrar o t apropriado, vamos chamar de t0. E aí, você vai substituir esse t0 na equação e vai achar o ponto. Substituir em R. E aí, você vai encontrar o ponto A1, que pertence à reta interseção com o plano YZ, certo? Aí, a próxima interseção, vamos supor que é aqui no eixo X, ó. Os pontos aqui são da forma X, Y, 0. Então, a reta interseção com plano XY, basta que você faça a coordenada Z igual a 0, ou seja, ela não tem altura, o ponto está lá no chão. Então, aqui você vai achar um parâmetro também apropriado. Eu estou dando o subíndice para o parâmetro porque significa que é um valor conhecido. Então, você fez o cálculo, achou o parâmetro. Aí, vai substituir o valor que você achou lá na reta. E vai achar o segundo ponto, vamos chamar de ponto A2, que pertence à reta interseção com o chão. Agora, imagina que a reta, vamos fazer uma exposição, a reta tá vindo aqui, bateu no chão, foi pro andar de baixo. Só fazer ela com a inclinação melhor, porque o espaço aqui foi pouco. Supõe então que ela veio daqui, né, bateu aqui no chão, e ela vai continuar, ó, e vai bater na parede do andar de baixo, mas é na parede XZ. E continuou, né? Então, a reta interseção com o plano XZ, esse plano XZ aqui tem a propriedade dos pontos ser da forma X0Z, né? Então, agora, o seu Y tem que ser igual a 0. Quando você fizer o Y igual a 0, você vai achar um valor de parâmetro, você vai substituir na reta e vai achar o ponto A3. Então, A3 pertence à reta interseção com o plano XZ. É importante saber fazer esses esboços. Quanto mais você se desafiar e tentar superar a dificuldade de fazer os desenhos, melhor vai ser para você no próximo semestre, viu? Porque lá quando você estiver estudando cálculo 2, vocês vão fazer esboço de algumas coisas lá para encontrar volume de sólido, alguma coisa que vai ser necessário. Então, e você também, enquanto profissional, sempre vai precisar fazer algum desenho, né? Sei lá. É importante, tá? Então, vamos tentar aí praticar. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da reta. Depois é só ligar esses 3 pontinhos que a gente encontrou e tá lá o gráfico. Precisa pontilhar? Se você tiver dificuldade ali de visualizar a parte que está escondida da reta, traça a reta normal sem pontilhar. Eu tento pontilhar, e alguns livros também, para tentar mostrar pra gente o que está por trás das paredes. É como se você tivesse... Vai depender também de como você posicionou seus eixos, tá? Do jeito que eu posicionei os eixos aqui, é como se eu fosse um observador do primeiro octante, que é onde está com todos os eixos positivos, ó. Se você for observador de outro octante, vai mudar ali a posição desses eixos e pode ser que o desenho, os pontilhados da reta também podem mudar de lugar, tá bem? Muito bom. Agora, continuando nossa revisão, nós vamos falar de interseções. As interseções também são importantes. Então, interseções.
interseções, sei lá se é com essa, eu dei um branco agora. Interseções, certo? Agora, olha só, vamos pensar aqui em duas retas, R1 e R2, certo? Esse ponto aqui, ó, que é comum às duas retas, ele vai satisfazer tanto as equações de R1 como as equações de R2. Então, vamos já colocar um exemplo aqui, tá? Pra gente fazer esse cálculo. Vamos até... Não quero pegar do livro, porque do livro a gente já fez, né? Deixa eu pensar aqui num rapidinho pra gente fazer, só um segundinho. Porque aí a gente já começa logo agora a praticar nos exemplos. Então, ó, nós vamos fazer o exercício de encontrar a interseção das retas R1 e R2. Aqui nós diferenciamos os parâmetros das retas para que, quando a gente for igualar as coordenadas, você não some o parâmetro de um com o parâmetro da outra. Por que nós vamos igualar coordenadas? Porque nós temos aqui nessa imagem o ponto I pertencendo à interseção de R1 com R2. E pertence, então, I satisfaz as coordenadas, satisfaz a equação do R1 e também satisfaz as equações do R2. Por isso que nós vamos igualar essas coordenadas, certo? Que é o momento onde os valores das coordenadas das duas retas coincidem para que haja o ponto de interseção. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui a igualdade das coordenadas. Então, 1 mais T é menos 1 mais 2H. 2 menos T é igual a 1 mais T. E 3 mais T é igual a 4 menos T. Ou que é H e ali é H também, né? Desculpa. Aqui é H e aqui H. E agora, pessoal, você chegou num sistema onde as suas incógnitas são T e H. Então, você vai organizar o sistema. Então, nós vamos ter, ó, T menos 2H, eu passei o H do segundo membro para o primeiro membro. E aqui ficou menos 1 do primeiro membro veio para o segundo membro. Menos T menos H é igual a 1 menos 2. E agora, T mais H é igual a 4 menos 3. E agora, nós vamos resolver aqui as contas no segundo membro para deixar o sistema linear como a gente estudou na primeira unidade, né? Ó, menos T menos H é igual a menos 1 e T mais H é 4 menos 3. Se você quiser resolver o sistema por substituição e adição de equações, tudo bem, mas eu vou sempre incentivar que vocês resolvam pela eliminação de Gauss, porque você vai precisar muito disso na álgebra linear. É muito usada a eliminação de Gauss. Então, quanto mais você praticar, melhor será para você, viu? Então, ó, extraí aqui os coeficientes de T e agora eu estou extraindo os coeficientes de H e também os termos independentes. Ó, 4 menos 3, que eu não fiz o cálculo, né? Que deu 1, né? Pronto. Agora, nós vamos lembrar do algoritmo, né? O algoritmo que nós vimos é o seguinte. Dado o parâmetro, que é o primeiro número não nulo da linha. Então, o número 1 aqui é o primeiro número não nulo da linha 1. Ok. Nós vamos agora olhar para os termos abaixo do parâmetro e nós vamos zerar esses termos com operações elementares. Então, para zerar o menos 1, você vai fazer na linha 2 a seguinte operação, ó. Linha 2 mais linha 1, porque se você fizer menos 1 mais 1 já dá 0. E na linha 3, basta você fazer linha 3 menos linha 1, que também já zera o elemento da linha 3. Esses cálculos aqui, pessoal, você vai fazer em todos os termos da linha. Então, vamos fazer aqui no rascunho, ó. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro cálculo, que é L2 mais L1. Você vai fazer esse cálculo aqui para todos os números da linha 2. Então, começando, ó, menos 1 mais 1 dá 0. Próximo número é menos 1. Menos 1
mais menos 2. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Pronto, ó. Nós temos esses valores aqui para a segunda linha. Próximo cálculo é o L3 menos L1. Então, vamos fazer isso para todos os termos da linha 3. Então, 1 menos 1, 0. 1, eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. É 1 menos menos 2. Então, 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Certo? Então, ficou 0. Vamos escrever aqui, ó, o que a gente achou. Então, nós encontramos 1 menos 2, menos 2, 0 menos 3, menos 3, 0, 3, 3. Muito bem. Agora, o próximo passo é repetir esse ciclo que nós fizemos, mas você vai repetir excluindo a primeira linha, porque nela você já colocou um pivô e já zerou abaixo do pivô. Aí você ignora a linha 1 e começa agora no restante da matriz, procurando a primeira coluna não nula mais à esquerda, que acontece aqui, ó. Olha para o topo é menos 3, eu vou usar ele como pivô. Se quiser transformar em 1, pode transformar. Eu vou deixar desse jeito aqui para vocês lembrarem o passo a passo. Então, vai ficar assim, ó, L2. Não, vou usar o L3, né? Usando o menos 3. Então, vai ficar... Pode só somar aqui e já dá 0, né? Mas eu vou fazer aqui uma redundância para vocês lembrarem aquela fórmula que a gente usava. Não sei se vocês usaram dessa forma, né? L3, aí você vai pegar o número que tá lá na linha, que é o L3, vai subtrair, como é 3 positivo, você vai subtrair o 3, dividir pelo pivô, que é menos 3, e multiplicar pela linha do pivô. O cálculo é desse jeito, ó. Aqui é pivô. Então, esse pivô é menos 3, né? Então, ficaria L3, ficaria, ó, L3, que é o 3, menos 3. 3 sobre menos 3 já dava 1, né? Mais 1 vezes o menos 3. O cálculo era esse aqui. Mas vamos fazer aqui, ó, L2 mais L3, que aí já vai ter o resultado de zerar abaixo do pivô. Vai ficar 1 menos 2, menos 2, 0 menos 3, menos 3, e quando você somar L2 com L3, ó, 0. E acabou o escalonamento. Então, você vai pegar essa última matriz que nós encontramos aqui, esta, e nós vamos transferi-la para um sistema. Então, ó, você vai continuar a solução aqui, ó. Então, vamos lá. Você vai escrever o sistema correspondente a essa matriz, que vai ser o sistema... Lembra das nossas variáveis? É T e H, né? E nós começamos aqui na ordem, a ordem que a gente está usando para essa matriz é coeficientes de T e depois coeficientes de H. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes T menos 2 vezes H é igual a menos 2. Na próxima linha, você tem menos 3H é igual a menos 3. E agora, você vai encontrar as variáveis sempre, a ordem de resolver o sistema é de baixo para cima. Ou seja, você vai começar com essa última equação aqui, ó, e de onde você já pode ver que o H é igual a 1. Então, H é igual a 1, você vai substituir na primeira equação. Não, aqui aqui eu fiz o quê? 1 vezes T, né? É T. 1 vezes T, T, né, gente? Ó, 1 vezes T menos 2H é igual a menos 2. 0 vezes T menos 3H é igual a menos 3. Então, vai substituir agora na equação de cima. Então, vai ficar T menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. Então, vai pegar esse 2 aqui, e vai passar para o segundo membro. Então, vai ficar T é igual a 0. Olha, T é igual a 0. Então, olha só que interessante. Nós encontramos aqui os valores dos parâmetros que vai nos fornecer o ponto de interseção da reta, sendo que o T corresponde à reta R1
e o H corresponde à reta R2. Então, vamos lá terminar. Olha só, vamos reescrever as equações aqui. Então, nós temos, ó, reta R1, x é 1 mais t, y é 2 menos t, z é 3 mais t. E quando o parâmetro da R1, que é o t, for igual a zero, o que vai acontecer, né? Então, para t igual a zero, fazendo aqui o t igual a zero, o que nós vamos ter? Você vai ter x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, ou seja, você tem o ponto I de coordenadas 1, 2, 3. Agora, na reta R2, que é dado por x igual a menos 1 mais 2t, y é igual a 1 mais t e z 4 menos t, você vai usar o h. Então, aqui, qual que é o valor que nós encontramos? Ó, o parâmetro vale 1. Então, aqui, para h igual a 1, qual é o ponto de interseção? Vamos fazer o cálculo. X é menos 1 mais 2 vezes 1, 1. Y é 1 mais 1, 2, que é H, né, gente? Escrevi tudo T. E por último, vai ficar 4 menos 1, que vai dar o 3. Então, aqui, ó, o I, que tinha que ser, viu? Você tem que encontrar o mesmo ponto para duas retas. E notem que com valores de parâmetros diferentes, para mostrar para a gente realmente que um parâmetro independe do outro, porque são duas retas. E aqui cabe uma interpretação interessante, que eu já falei na última aula, vou falar de novo. Interpretação física. É o seguinte... A gente pode interpretar isso aqui como sendo retas. Reta R1 é uma reta que mostra a trajetória de uma partícula no tempo t. Então, a partícula está aqui se movimentando no carro. Vamos pegar que é um carro aqui, tá? Ele está indo para cá, viu? O farol dele. O carro está se movimentando aí, ó, com o tempo, indo aí nessa direção, certo? E a reta R2 é uma outra reta. Peraí, deixa eu fazer uma reta, uma inclinação. Tem menos inclinação, mas tem, tá? A reta R2, o carro está indo nesse sentido aqui também, no tempo dele, né? Então, a R1 é de acordo com o tempo t, a R2 é de acordo com o tempo h. Pergunta: as trajetórias se interceptam? As trajetórias, elas se cruzam. Vai chegar um momento lá na frente onde essa estrada vai cruzar com essa. Agora a outra pergunta que fica subentendido aqui, você teria que ter entendido bem o assunto, é: os carros se encontram? O que vocês acham? Olha, nesse ponto I aqui, vamos fazer o carro 1, carro 1 e carro 2. O carro 1 passa nesse ponto no t igual a 0. E o carro 2 passa no ponto no t igual a 1. Então, eles não passam no mesmo instante. Eles passam em instantes diferentes. Ou seja, os carros eles não se encontram, apesar das trajetórias se encontrarem, né? Certo? Podem escrever perguntas se quiserem. Agora eu acho que eu vou para vocês perguntar. Agora nós já falamos tudo. Fiz o exemplo da interseção das retas, né? Aí tem as outras interseções, né? Também tem de plano. Fizemos de reta com reta, né? Outra interseção que a gente tem, interseção é de plano com reta. Tem plano com plano.
plano e plano. Plano e plano, pessoal, você vai resolver um sistema de equações lineares. Então, ó, por exemplo, A1x mais B2y mais C3z é igual a D1, A2x, não, aqui é B1, C1, A2x, A2, B2 e C2, D2. Duas equações de planos. A equação do plano é uma equação linear. Você vai colocar em um sistema e vai resolver um sistema. Você poderia ter a interseção de mais de um plano, quer dizer, de mais de 2 planos, 3 planos, e faz as continhas no sistema para ver, né, no que isso resultaria. Resultaria em que essa interseção, né? Agora, se for de plano com reta, interseção de plano e reta. Se for plano e reta, você vai substituir as equações da reta no plano. Vamos fazer um exemplo numérico para ser mais fácil? Aqui, tem uma aqui no livro, na lista. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Por exemplo, vamos supor que π tenha a equação 2x menos 2y mais z é igual a 1, certo? Suponha que essa aqui é o plano e a reta R tem as equações x igual a 1 mais t, y igual a 2 menos t e z igual a 3 mais t. Então, se a reta intercepta o plano, olha só, se há essa interseção, quer dizer que as coordenadas desse ponto I, nesse momento, ele pertence tanto à reta como ao plano. Por isso que a gente pode falar que as coordenadas da reta satisfazem as equações do plano lá no ponto I, certo? Então, nós vamos substituir coordenadas de R em π. Aí, o que vai acontecer? Vamos substituir, né? X menos 2y mais z é igual a 1. Então, quando você substitui, vai ficar 1 mais t, que é o x, 2 que multiplica y, que é o 2 menos t, mais z. Z é 3 mais t, que é igual a 1. Você vai fazer esses cálculos aqui para encontrar o valor do parâmetro. Então, vamos lá. Ó, calculando, vai ficar... Vamos lá, o que tem t. T, primeiro parênteses tem t, menos 2 vezes menos t vai dar mais 2t. E aqui no final, só t. O que não é... Tá, agora número 1, menos 4, mais 3, que é igual a 1. Então, a menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 mais 1 já dá 0. Então, aqui vai ficar t, 2t, 3, 4t. Então, 4t é igual a 1. Então, t é 1/4. É muito comum você achar valores fracionários, porque como t recebe valor real, né, pode vir frações, raiz, pode vir qualquer coisa, né, menos até irracional, né, todos os reais servem. Então, esse aqui é o valor do t. Agora, nós vamos pegar esse valor de t e nós vamos substituir em R. Porque quando você substituir o valor de t em R, você vai achar x, y, z. Então, ó, vamos lá. As equações são x é igual a 1 mais t, y é 2 menos t, z é 3 mais t.
Substituindo o valor do t, x é 1 mais 1 sobre 4. Y é 2 menos 1 sobre 4. E z, 3 mais 1 sobre 4. Então, aqui você vai ter x tira o mínimo, que é 4. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Vamos colocar menorzinho aqui para caber. Então, 5 quartos. Y tira o mínimo, que é 4. 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. 7 quartos. Z é igual, tira o mínimo, 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Pronto, ó, achamos x, y, z. Então, quer dizer que ponto I tem coordenadas 5 quartos, 7 quartos e 13 quartos. Pertence a R interseção com plano. R interseção com π. Certo?